Você já passou uma noite inteira sem conseguir dormir, repetindo na mente aquela frase que alguém jogou de forma cruel? Como se cada palavra fosse um eco queimando por dentro, deixando o coração acelerado e o corpo pesado. É como se o outro tivesse tomado o controle da sua paz e você não conseguisse desligar. Nessas horas a raiva parece mais forte que você, como um incêndio que consome tudo. Mas e se eu te dissesse que não é o que aconteceu que te prende, e sim o que você faz com isso? Pense em quando alguém te fecha no trânsito. O carro passa, o momento acaba, mas dentro de você o sangue ferve como se fosse durar o dia inteiro. De repente, não é mais o motorista que está lá, é você se castigando sem parar. Você percebe que a cena foi curta, mas a reação ficou imensa. E é justamente aí que mora o segredo que quase ninguém conta. A raiva não nasce do que fizeram com você, mas do significado que você dá ao que aconteceu. É como se a mente escolhesse se aquilo será só uma brisa ou uma tempestade. E sem perceber, você pode estar alimentando o fogo que te destrói por dentro. Mas existe um detalhe que muda tudo. A sua reação nunca é obrigatória. Ela é sempre uma escolha escondida nas entrelinhas do momento. Quantas vezes você deixou alguém estragar seu dia por uma palavra mal colocada? É como entregar as chaves da sua paz nas mãos de quem nem merece estar perto. A verdade é que você pode decidir se aquela ofensa vai se tornar uma prisão ou apenas passar. E essa decisão é muito mais poderosa do que você imagina, porque é nesse instante, entre o que acontece e o que você faz, que mora a sua liberdade. Viktor Frankl, que sobreviveu a horrores inimagináveis, dizia que a última liberdade humana é escolher a própria resposta. Ele perdeu tudo, menos isso, a capacidade de decidir como reagir. E se ele conseguiu manter dignidade em meio ao caos, por que nós não podemos no dia a dia? Você não precisa se deixar arrastar pela raiva como se fosse inevitável. O que você precisa é aprender a treinar a mente para reagir com consciência. E é isso que vamos explorar juntos. Conta-se que Sócrates foi insultado em praça pública por um homem que gritava contra ele. Enquanto a multidão esperava uma resposta dura, Sócrates permaneceu sereno, quase em silêncio. Quando questionaram por que não havia revidado, ele disse: "Se alguém te oferece um presente e você não aceita, de quem é o presente?" Aquele ataque nunca chegou a ele, porque não aceitou carregar o peso do outro. E é justamente aí que percebemos: o que dói não é o gesto alheio, mas o quanto você o acolhe dentro de si. Quantas vezes esperamos que os outros ajam como nós agiríamos? Esperamos respeito, compreensão, sensibilidade, e nos frustramos quando isso não acontece. Mas a realidade é que cada pessoa age a partir de suas próprias feridas, não das nossas. Quando entendemos isso, paramos de transformar o erro dos outros em cicatrizes nossas. E de repente, aquela ofensa deixa de ser pessoal e se torna apenas reflexo do mundo interno deles. A vida se torna mais leve quando aceitamos que ninguém é extensão da gente. Eles não são obrigados a ter a mesma consciência, a mesma maturidade ou a mesma educação. O sofrimento nasce justamente da ilusão de que todos deveriam nos entender. Mas quando você solta essa expectativa, o coração ganha espaço para respirar. Você percebe que é possível observar sem carregar o fardo da decepção. O grande erro é acreditar que cada palavra recebida precisa ser respondida. É como se estivéssemos em uma guerra invisível para defender a nossa razão. Mas será que vencer uma discussão compensa perder a paz? Muitas vezes, insistir em estar certo é só vaidade disfarçada de lógica. E ao alimentar essa vaidade, acabamos prisioneiros do orgulho que não nos deixa descansar. A verdadeira vitória, talvez, seja escolher a tranquilidade mesmo quando sabemos que temos razão. É entender que não precisamos provar nada para ninguém além de nós mesmos, porque a força não está em levantar a voz, mas em abaixar o ego. E nesse silêncio cheio de consciência, o outro pode até pensar que venceu. Mas no fundo, quem se liberta é você, porque não existe paz maior do que não ter nada a defender. Talvez você ainda não tenha percebido, mas grande parte do seu sofrimento nasce de um erro silencioso. Você acredita que a sua autoestima depende da opinião dos outros como se fosse uma moeda em circulação.
Se te elogiam, você cresce. Se te criticam, você desmorona. E sem notar, acaba entregando o controle da sua paz nas mãos de qualquer um. É como se a cada palavra alheia fosse decidido o valor da sua vida. Você também faz isso, não faz? Quando alguém te olha torto, você sente o peso como se fosse um veredito sobre quem você é. Mas quem disse que o olhar do outro define a sua verdade? Essa dependência cria correntes invisíveis que sufocam a sua liberdade. E quanto mais você busca validação, mais frágil se torna diante de críticas. O erro está em esquecer que a autoestima verdadeira não vem de fora. Ela nasce da sua autonomia, do que você constrói e do que sabe sobre si mesmo. Ninguém pode medir a sua competência, porque só você conhece o caminho percorrido. Mas quando você terceiriza esse poder, cada julgamento vira uma prisão. E sua mente passa a viver sempre em estado de defesa, sempre no campo de batalha. O que precisa acontecer é uma mudança radical, parar de negociar sua paz, porque a opinião do outro não paga suas contas, não constrói seus sonhos, não caminha no seu lugar. A sua validação precisa ser interna, firme, inegociável. E é justamente essa blindagem que vai impedir que você se destrua por palavras soltas. Afinal, ninguém tem o direito de te definir, a não ser você mesmo. E aqui entra algo que quase ninguém te ensinou. Dizer não também é amar a si mesmo. Colocar limites não é ser frio, é ser justo com a sua própria energia. Quando você permite que tudo e todos invadam seu espaço, você se perde. Mas quando estabelece até onde o outro pode ir, você ganha respeito e equilíbrio. E descobre que cuidar de si não é egoísmo, é sobrevivência emocional. Você também cai nesse erro sem perceber. Confunde ser bondoso com ser disponível o tempo todo. Diz sim quando queria dizer não, e depois sente raiva de si mesmo. O coração aperta, a mente se culpa, e o corpo paga o preço com estresse. Tudo porque você não aprendeu que limites são pontes, não muros. Eles não afastam, apenas mostram onde está o seu espaço de paz. E quantas vezes você já se desgastou tentando agradar todo mundo? É como dirigir olhando só pelo retrovisor, sempre com medo do que ficou atrás. Esse hábito te faz esquecer de quem você realmente é. Você se molda tanto às expectativas que começa a se perder de si. E quando percebe, já não sabe se vive sua vida ou a vida que os outros querem. O erro de pensamento é achar que viver para agradar garante amor e aceitação. Na prática, isso só gera cansaço e confusão, porque ninguém consegue agradar todos. Pior, quanto mais você tenta, mais sente que nunca é suficiente. Esse ciclo desgastante rouba a sua autenticidade e mina sua força interior. E no fim, você percebe que não conquistou respeito, apenas esgotamento. A revelação é dura, mas libertadora. Você não deve sua essência a ninguém. Viver em congruência é ter coragem de ser inteiro, mesmo que incomode. É alinhar suas escolhas com o que realmente faz sentido, não com o que esperam. E essa coragem traz algo raro e precioso: liberdade emocional. Quando você se permite ser, o peso da aprovação desaparece. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Quando você deixa de viver para agradar, você também deixa de julgar. Ao conquistar a sua própria liberdade, você passa a concedê-la aos outros. E nesse espaço de autenticidade, os relacionamentos se tornam mais leves, porque não há mais máscaras, só a verdade de quem você é. Sêneca escreveu: "A vida é curta demais para ser vivida de acordo com a opinião dos outros." Essa frase atravessou séculos porque toca numa ferida que ainda carregamos hoje. Quantas vezes moldamos nossas escolhas para não desagradar, para não sermos julgados? É como se vestíssemos máscaras diferentes em cada lugar, esquecendo o nosso rosto real. Mas a filosofia estoica nos lembra que congruência é a chave para a liberdade interior. Na prática, isso significa alinhar pensamentos, palavras e atitudes com aquilo que você acredita. Quando há essa coerência, surge uma força tranquila que não depende de aplausos externos. Você se torna inteiro, não fragmentado pelas expectativas alheias. É viver não para parecer, mas para ser. E esse simples deslocamento tira toneladas invisíveis dos ombros.
O curioso é que quando você se liberta da necessidade de agradar, algo mágico acontece. Você também liberta os outros do peso de se encaixarem no seu padrão. E assim, nasce uma convivência mais leve, porque cada um pode ser verdadeiro. O estoicismo ensina que o julgamento externo não deve ferir a nossa essência. E quando você pratica isso, a vida ganha um sabor de autenticidade rara. Mas não se engane, viver em congruência exige coragem. Coragem para suportar olhares, críticas e até afastamentos. Só que essa coragem é o preço da verdadeira paz. Porque quem vive refém da aprovação nunca descansa. Está sempre em dívida. Enquanto quem vive fiel a si mesmo, mesmo sozinho, já está completo. E é aí que descobrimos: não há liberdade maior do que ser quem você é. O julgamento pode até chegar, mas não encontra espaço para criar raízes. Sua mente se fortalece porque sabe que a única aprovação necessária é a interna. E nesse estado, você não apenas sobrevive, você floresce. É isso que Sêneca quis dizer. A vida é curta demais para ser vivida em cativeiro. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. Essa é talvez uma das frases mais revolucionárias da filosofia estoica, porque ela revela que a raiva, a ofensa e o incômodo não estão no mundo externo. Eles nascem da forma como interpretamos cada situação. E se nasce em nós, então também pode ser transformado em nós. Pense em quando alguém te provoca esperando a sua explosão. O ato em si é pequeno, mas sua mente pode transformar aquilo em uma guerra. E a cada reação impulsiva é como se você entregasse as rédeas da sua vida. Mas quando você respira, observa e escolhe o silêncio, algo muda. Você mostra que está acima do jogo, não preso nele. A neurociência hoje confirma o que os estoicos já sabiam. Reagir com raiva ativa o lado primitivo do cérebro, o sistema de luta e fuga. Mas quando você pausa, a região responsável pela clareza e autorregulação assume o comando. Ou seja, o silêncio consciente não é fraqueza, é inteligência aplicada. É escolher estratégia em vez de instinto. Quantas vezes você já se arrependeu por palavras ditas no calor do momento? Esse arrependimento é a prova de que reagir sem pensar custa caro. O silêncio, ao contrário, nunca exige retratação. Ele preserva a sua energia e, muitas vezes, desarma o outro. É a arte de vencer sem precisar lutar. Epicteto tinha razão. Não são os fatos, mas a nossa leitura deles que decide nosso destino. Ao mudar o significado que damos às coisas, mudamos também as nossas emoções. Esse poder está nas suas mãos a cada instante. E quando você compreende isso, descobre que ninguém pode roubar sua paz, a menos que você mesmo decida entregar. Primeira lição: pratique a gratidão diariamente. Quando você foca no que funciona, o peso do que falta diminui de imediato. A gratidão é como trocar as lentes escuras por óculos claros que revelam outra realidade. Por exemplo, em vez de se irritar porque o trânsito parou, você pode agradecer por estar seguro. Essa simples mudança muda o humor, reduz a ansiedade e fortalece sua mente. Segunda lição: use a gratidão como ferramenta contra a raiva. Quando alguém te fere com palavras, sua reação natural é se fechar no ressentimento. Mas se você volta o olhar para o que tem de bom, o veneno perde força. É como se a mente fosse reprogramada para ver a abundância em vez da falta. E de repente, o que era um motivo de fúria vira apenas mais um detalhe do dia. Terceira lição: transforme gratidão em hábito, não em evento. Não adianta agradecer só quando algo grandioso acontece. A prática verdadeira está em reconhecer o valor do que é pequeno. Um sorriso recebido, um café quente, uma noite de descanso. São essas pequenas lembranças que constroem uma fortaleza emocional diária. Quarta lição: compartilhe gratidão. Quando você agradece a alguém, não apenas muda sua própria energia, você também muda a do outro, criando um ciclo de leveza e conexão. Imagine como seria um ambiente em que cada gesto fosse reconhecido. Esse simples ato pode desarmar conflitos antes mesmo de começarem.
A gratidão é, no fim das contas, um antídoto contra a reatividade. Ela tira o foco do que fere e devolve o olhar ao que sustenta. Não se trata de negar a dor, mas de equilibrar a balança interna. E quanto mais você pratica, mais percebe que a mente se expande para a paz. Essa é a beleza do exercício. Quanto mais usado, mais forte ele se torna. Primeira lição: aprenda a filtrar críticas. Nem toda crítica é um ataque. Algumas escondem pérolas de aprendizado. Quando alguém aponta algo duro, pergunte: o que disso pode me ajudar a crescer? Por exemplo, uma falha no trabalho pode doer de ouvir, mas também pode abrir caminhos. O filtro é o que separa a ofensa inútil da correção que fortalece. Segunda lição: adote a mentalidade de crescimento. Carol Dweck provou que quem vê erros como oportunidades evolui mais rápido. Isso significa parar de se ver como incapaz e começar a se ver em construção. Se uma crítica expõe sua limitação, ela também mostra aonde você pode avançar. Esse olhar reduz a dor e aumenta a coragem de seguir em frente. Terceira lição: não personalize críticas injustas. Às vezes, o que o outro diz revela mais sobre ele do que sobre você. Um comentário ácido pode vir de alguém frustrado, projetando suas dores em você. Nesse caso, o segredo é descartar o veneno e não deixá-lo entrar, porque não faz sentido beber o amargor que não nasceu em você. Quarta lição: use críticas como espelhos temporários, não permanentes. Olhe, reflita, veja se algo faz sentido e depois siga. Não é preciso carregar tudo como marca definitiva. É como observar uma fotografia. Mostra um momento, não toda a sua vida. Esse olhar dá liberdade de crescer sem se aprisionar ao julgamento. E a quinta lição: escolha sempre o aprendizado ao invés da autopunição. Porque se você se culpa por cada crítica, se torna refém do medo de errar. Mas se você extrai uma lição, cada erro vira um degrau de evolução. A crítica, nesse caso, deixa de ser ferida e vira combustível. E nesse processo, sua mente aprende que até as pedras do caminho podem ser degraus. Lembra daquela cena inicial quando a raiva parecia um incêndio consumindo tudo? Agora você entende que esse fogo só queima porque você alimenta as chamas. O desapego, o perdão silencioso e a consciência são como água sobre essa labareda. Não se trata de esquecer ou fingir que nada aconteceu. É sobre escolher não carregar o peso que não pertence mais a você. Guardar ressentimento é como beber veneno esperando que o outro sofra. Mas quando você solta, é você quem se liberta primeiro. O coração fica leve, o corpo respira, a mente descansa. A verdadeira força não está em segurar firme o passado, mas em soltar. E nesse instante, você descobre: paz é a vitória mais grandiosa que existe. A vida muda quando você entende que não precisa vencer todas as discussões. Muda quando você percebe que ser respeitado começa com se respeitar. Muda quando você aceita que a opinião do outro não define quem você é. E muda, sobretudo, quando você decide viver no presente sem carregar correntes invisíveis. Porque a sua paz vale mais do que qualquer razão, qualquer crítica, qualquer orgulho. No fim é simples: ou você se prende à dor ou escolhe a leveza. E escolher a leveza não é fraqueza, é maturidade. Não é se esconder, é finalmente viver de verdade. E a cada escolha consciente, sua mente fica mais forte, como um músculo bem treinado. Você aprende que ninguém pode roubar sua paz, a menos que você mesmo permita. Então, meu convite é esse: experimente soltar, perdoar e se desapegar. Veja como sua vida se transforma quando você para de lutar batalhas invisíveis. Dê a si mesmo o presente da calma, da serenidade, da clareza. E lembre-se, quem escolhe a paz nunca perde, sempre ganha. Porque o maior triunfo é viver sem precisar provar nada para ninguém. Agora eu quero ouvir você. O que mais toca o seu coração nesse tema? Compartilha nos comentários a parte do vídeo que mais falou com você. Se essa mensagem fez sentido, deixa o seu like para que mais pessoas encontrem essa paz. Se inscreve no canal e ativa as notificações para continuar essa jornada comigo.
E lembre-se, cada clique seu aqui é um passo a mais para fortalecer essa comunidade de consciência e transformação.